bem-vindos! Está começando mais um Pod 7. Olha, eu já quero falar para você, fique aí. Tem um bate-papo hoje incrível com uma pessoa muito especial. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva agora, compartilhe, ative as notificações. Quando você faz isso, mais pessoas conseguem assistir e receber a palavra. Bom, antes de chamar aqui o nosso convidado, eu quero só mandar um abraço pro pessoal da Minisoul Parque Sul. Eu quero mandar um abraço pro Marcos, pra Nicole, pro Joaquim, pessoal da Minisoul, da Casa Teodora. Não posso esquecer o pessoal do Rede Salgado, que sempre manda um salgadinho quentinho pra gente na hora da entrevista, sempre na hora certa, né? Também pro meu amigo lá da Fred Automóveis. Ó, um grande abraço pro Fred, pro Léo, pra toda a turma da Fred Automóveis. Vamos começar? Ó, papel e caneta na mão, porque o assunto hoje é aquele de anotar. Olha, meu convidado aqui é meu apóstolo, meu mentor, Amém. meu líder, meu amigo. Que alegria, meu apóstolo, de tê-lo aqui no nosso Pod 7. Alegria minha, Leidson. Olha, eu estava já quase me convidando, né? Eu estou vendo aqui toda semana uma publicação, vejo o pessoal assim, nível alto, né? Porque é tão especial, né? Quando você tem a oportunidade de trabalhar com conteúdos, mas que você sabe que vai fazer sentido na vida de alguém. E é interessante porque cada área que você está pegando está dando oportunidade às pessoas de poderem pensar e se localizar naquela área. E hoje estou aqui, acho que a gente vai falar de um tema aí muito Ó, o tema promissor, hoje muito especial. lindo e polêmico demais também, né? Porque tem toda uma Sim, história que o senhor é especialista. sim. Apóstolo, mas sabe o que acontece? A equipe aqui, ela tinha meta, né? Eles tinham meta, ó, a gente só vai levar o apóstolo no dia que a gente bater as metas, Uau! né? Então a Então, equipe tá trabalhando há um ano para crescer, e aí o Pod 7 fez um ano agora. Aí eu falei, uau! agora a gente já bateu as metas, a gente pode trazer o apóstolo para bater um papo pra gente, para que seja bom para o senhor também, Claro, né? claro. E eu tenho certeza que nós vamos ter cortes incríveis. Apóstolo, o meu assunto aqui, eu te trouxe aqui porque o senhor é especialista. Sim, É 13 de abril. sim. 13 de abril aconteceu algo que poderia ter mudado a história do mundo. E Exatamente. não mudou a história do mundo. Por que o mundo inteiro hoje não está chorando? Porque alguém trabalhou a vida inteira e profecias foram cumpridas nesse dia. Houve milagre, houve tantas coisas no dia 13 de abril. E é Tremendo. sobre isso que eu quero que o senhor E é fale pra gente. interessante, bispo, é interessante, Leite, porque o fato do acontecido lá, muita gente acha que está tão isolado que esse acontecimento teria a ver com o povo. Eu ia chorar, sofrer. A gente não tem noção do efeito colateral que, de fato, isso causaria em todo mundo. O meu assunto não é geopolítica, eu não sou um especialista nessa área, mas o fato da paixão que eu tenho por Israel, de ter ido lá mais de 40 vezes, ter estudado na Universidade Hebraica, a minha busca sempre foi pela cultura hebraica. Só que não tem como você estudar a nação de Israel, a história de Israel, né, bíblica, sem você tocar em o exército de Israel, porque desde lá da Terra Prometida, quando eles saem do Egito, você sabe que eles colocaram as crianças marchando na frente para ter um ritmo. Por quê? Porque tinham que marchar no ritmo das crianças. Imagina 40 anos depois essas crianças, os caras, eles eram agora os soldados de Israel. E eles agora puxavam o ritmo, e aí chegou a hora de entrar na terra da promessa. Quem estava atrás, que eram os adultos, se tornaram velhos. Então o ritmo muda, ou seja, eles sempre tiveram o exército de Israel como sendo a base da conquista. Porque para nós hoje a batalha é espiritual, mas para Israel sempre foi conquista de território. Então sempre teve essa métrica, né, em relação a conquistar territórios. Não sei se você já ouviu, a gente vai entrar nesse assunto de hoje, mas o Mossad. O Mossad foi inspirado nos 12 espias. Muita gente não sabe disso. Quando eu estava na universidade, um comandante dando aula para nós, né, e para eles era natural, né? Ele falou, não, assim como o Mossad, e eles têm um nome específico para os 12 espias. O primeiro grupo de Mossad nosso foi quando os 12 espias entraram na Terra Prometida e ninguém viu eles entrarem nem saírem. Por isso que o Mossad entra em lugares, faz as suas missões,
O mundo todo nem sabe que eles chegaram lá, e é inspirado lá atrás, quando os 12 espias entraram na Terra Prometida, espiaram a Terra e voltaram com os frutos da Terra. Então, toda a estrutura de Israel, ela é baseada no cinturão de Davi, no domo de ferro, todo baseado nos textos bíblicos, e por isso eles vencem batalha. Então, o assunto hoje, para quem está aqui conosco, é muito interessante, mesmo que você seja não tão interessado por Israel, você vai perceber como que as estratégias e essa engrenagem deles, elas ecoam nas decisões que temos hoje. Grandes empresas mandam os seus CEOs para lá, porque eles percebem o seguinte, que a cultura israelense, ela funciona em qualquer ambiente, inclusive corporativo, Muito bom por isso. causa da inteligência que eles trabalham, a velocidade que eles trabalham. resiliência. Então, é muito tremendo. Olha, o assunto hoje é aqueles assuntos, assim como eu falei, papel e caneta na mão. Mas eu já quero entrar num meio que polêmico, porque Israel fez com que o ataque do Irã parecesse ser muito fraco. Exatamente. Porque a narrativa são 3 companhias de mísseis. Eles mandaram 3 tipos diferentes de Exatamente. mísseis com horários diferentes. Então, um chegava 15 minutos, 2 horas e 8 horas. Exatamente. Mais ou menos isso. Um Isso, pouquinho mais ou do menos estudo isso. que eu fiz e um pouquinho que eu peguei do senhor, que o senhor Isso. estava falando lá. Só que parece que eles mandaram mísseis fraquinhos, eles mandaram foram ogivas. E Israel tem todo um treinamento para defesa que não tinha sido usado ainda, porque ainda não foi preciso usar. Me fala sobre isso, porque eu ouvi uma conversa num outro podcast que eles falam que se esses mísseis caem, seria mais do que o 11 de setembro. 11 de setembro. Porque a gente está falando aqui de uma tragédia mundial que teria uma repercussão mundial, claro, que os países se juntariam a favor e contra, mas em termos de morte, de tragédia, a dimensão ela seria absurda. Aquela manhã, após o 13 de abril, né? Era manhã de sexta para sábado, se não me engano. Nós acordaríamos, assim, pasmo com o que aconteceu no mundo, no caso, ligado a Israel. Só que amanheceu, as senhorinhas indo para a praia, os crianças indo para a escola, os shoppings abrindo, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Nós vamos colocar depois nossa aqui, imagem aqui, a foto de um míssil que caiu lá na região do Mar Morto, que não tem habitantes lá. E, na verdade, é parte dele. Você vai ver o tamanho daquilo. Então, mesmo que a gente não seja entendedor de guerra, você vai estudar, por exemplo, um físico que ele faz uma matéria sobre isso. Ele é um cientista. E ele, após o acontecimento, ele fala, eu peguei meu lápis e papel e comecei a fazer cálculos. E ele, não só ele tem esse entendimento, mas ele conecta com vários outros físicos que conectaram com a mesma ideia de que o acontecimento daquela madrugada foi baseado na travessia do Mar Vermelho. Por quê? No melhor dos cenários, Leidson, eles teriam um sucesso de 90%, que é o quê? De interceptar esses mísseis que chegaram em 15 minutos, em 2 horas, e aqueles que estão vindo bem devagar, que estão trazendo ogivas muito pesadas, que é para destruição em massa. Só que enquanto os caças estavam destruindo esses mísseis, o Domo de Ferro, que é um projeto totalmente israelense, né? Porque você tem aí o ex-israelense, aquele rádio que a gente usava israelense, você tem chip, tudo que a gente usa aqui nesse estúdio aqui, tecnologia hoje é totalmente israelense. Hoje, por exemplo, toda a tecnologia que Dubai usa de segurança e tal é de Israel. Quem quer o melhor é de lá. Então, as grandes descobertas deles, ela tem até um fundamento que eu vou fazer uma parte, Leidson. Você sabe que a nação de Israel, por várias etapas, até 1947, que eles não tinham mais nação e tornaram a nação a partir do governo britânico, que libera e distribui as terras, eles não podiam cultivar a terra. Toda vez que eles entravam em exílio, eles eram proibidos de cultivar a terra. Então, o judeu, eles têm uma métrica, pelo menos no que diz respeito à sua cultura. Eu não posso cultivar a terra, então eu vou cultivar a mente. Então, as mães ficam por horas e horas, os pais ensinando. Como nós não podemos trabalhar a terra, então vamos plantar na mente. Então, você está num território que não tem muito território de plantio, mas eles conseguiram revolucionar. Você já esteve lá, sabe disso. Mas o investimento na inteligência é fora de qualquer paradigma do mundo.
Então não é torná-los melhores ou piores. É porque a crise, você sabe, gera criatividade. Com certeza. Então por isso eles tornaram o exército de Israel, eles nunca atacaram, não sei se você sabe disso, nunca atacaram. Eles já foram atacados pela Síria, pelo Egito está do lado deles, pela Jordânia está do lado deles, eles foram atacados aqui pelo Líbano, em toda a história, desde 48 eles vêm sendo atacados. Eles nunca, isso aí que eu estou falando é estatístico, eles nunca iniciaram uma guerra, nunca. E nunca eles pretendem iniciar, porque o exército de Israel é só treinado para defesa. Então eles tiveram como testar o domo de ferro naquela madrugada. Uau. Coisa que eles, por mais que eles soubessem que eles criaram algo extremamente fantástico, eles esperaram 90% de sucesso. Isso significa que pelo menos uns 20 daquelas ogivas ou mais ia atravessar a bolha, ia destruir, ia matar milhares de pessoas. Então eles estavam prontos para isso. Leidson, quando chega de manhã até arrepia, nenhum. Parece que uma criança foi ferida por uma faísca de alguma coisa. Nada. Isso aí deixou o mundo, assim, calado. Porque quem entende de guerra sabe que o Irã lançou o melhor que tinha, preparado por anos. Esse ataque não foi uma coisa agora aleatória. Estão esperando isso por muitos anos. Então, de repente, eles ficaram... E aí? Quem que derruba aquele povo? Então, realmente, a gente está diante de um fato tecnológico que nos mostra o nível alto que aquela nação está, mas estamos, de fato, também diante do milagre. Sabe que é um milagre. Me lembra, assim, é a história de Davi, né? A derrota de Golias foi tão humilhante, isso aí, que os outros gigantes não tiveram coragem de descer. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas é totalmente... É tão humilhante o que aconteceu com o Irã, porque eles estavam comemorando no dia de manhã, que ainda não tinha notícia, né? E eles ainda estavam comemorando, claro, né? Aquele ataque, ele não tinha como dar errado para quem fez o ataque. Por mais que, tipo, que eu te falei, por mais que eles falassem assim, vão derrubar a metade, vão derrubar 70%, que é o máximo, milagre já seria 90%. Então 100%, eles estão falando o seguinte, é comparado ao Mar Vermelho abrir, porque é Deus interferindo na atmosfera, Deus, porque não tem, esse físico disse, não tem uma tecnologia que consiga 100%. Um resultado de segurança, não tem, como você falar, vamos resolver. Então o que você falou, muito parecido com a história bíblica. E Israel continua escrevendo a história bíblica, Leidson. É isso que as nações têm que compreender, que eu não estou dizendo que não seja um povo que não possa passar, que não seja tanto sofrimento que esse pessoal já passou, mas o que a gente está vendo ali é, de alguma maneira, a mão do Senhor cumprindo a promessa. A promessa não é por causa de pessoas, muita gente confunde isso. Deus não faz uma promessa na tua vida porque é de você, por causa do caráter dele. Porque as pessoas têm uma coisa de merecimento, né? Eu mereço, então Deus está me abençoando. Não, você pode ter plantado e colhido, mas a promessa que Deus faz, ele cumpre por causa do caráter dele. Ele vai fazer. Então... a nação de Israel se desviou muitas vezes, inclusive nesse momento hoje, adoradores de muitos deuses lá dentro. Só que na madrugada, Leite, vai no Google, a madrugada que mais se buscou o Terlim, que é os livros dos Salmos, foi naquela madrugada do dia 13. Então, é um povo que sabe que na hora eles se voltam para Deus. Eles se voltam para Deus e eles começaram o quê? Foi a noite, a madrugada que mais citou-se os salmos na madrugada inteira. Então, enquanto está lá o piloto do caça, está lá o controlador do domo de ferro, mas havia orações acontecendo e nós acreditamos muito nisso. O poder da oração que move os céus. Aí entrou a tecnologia com a mão de Deus. Aí o que aconteceu com as nações? Todos estavam já, o inimigo no caso, celebrando e já pensando nas alianças que iam ser feitas para acabar de arrebentar com Israel. Porque esse é o grande sonho. Daqui a pouquinho, num outro momento, eu vou falar um pouco, só um pano de fundo, sobre essa história de desde 48 até agora, como essas tentativas foram feitas e vão continuar sendo feitas até a Guerra do Armagedon. Agora... eles ficaram pasmos, porque é a história de Davi com a cabeça de Golias na mão. E agora? Aí o exército filisteu foge. Tecnologia, treinamento e milagre, é o que o senhor... Exatamente. É exatamente isso. É fantástico você ver a história sendo escrita. A história de Israel continua sendo escrita. O Deus de Israel... se fosse escrever a Bíblia, isso estaria na nossa nova Bíblia.
toda certeza. Essa história de Israel, Se tivesse essa um vitória. anel, né, um Novo Testamento, Isso. né, desse aspecto, né? Claro que não, a Bíblia está escrita Claro, pronta, mas mas parafraseando, nós estamos vivendo mesmo situações ligadas aos juízes, a Gideão com 300 lutando Isso. contra milhares, Fala dele. porque você Loucura. percebe. Deixa eu te dar uma estatística. Quando eu fiz a Universidade Hebraica, tem 15 anos. 15 anos atrás isso. Nós estamos falando de um exército de Israel de 4 milhões, porque lá conta a população quase o exército, né? O exército lá, com 16 anos você entra, as moças ficam 2 anos e os meninos 3 anos. Só que até 45 anos de idade você está no exército, ou seja, você tem sua arma em casa, a qualquer momento você pode ser chamado. Então, o exército de Israel baseado nisso, há 15 anos atrás, hoje não tem estatísticas do hoje, há 4 milhões. O exército inimigo, 244 milhões. Então você entende que proporção é essa? Nós estamos falando de uma proporção que não dá nem para comparar. É de 300 de Gideão contra 120 midianitas. É isso aí. 1000, 120 né? mil. Então nós estamos falando de proporções e hoje é a mesma coisa. Como que pode uma desproporção dessa e aquele povo que está cercado pela Jordânia, inimigo, pelo Egito, inimigo? Eles não são inimigos de praxe, né? Porque eles ficam ali e espreita. O Líbano, inimigo. E você pega aqui a própria Arábia Saudita, que está um pouco aqui mais distante. Então você pega esses que estão à volta, naquela madrugada, Leite, se alguém falasse assim, eu vou fugir do país. Não tem como fugir, porque o país está cercado. Eles estão ali com área de 400 e poucos quilômetros de extensão, com mais 170. É um país pequenininho. Só que esse pequeno país com uma grande promessa. Isso é interessante, até a metáfora, né? De pessoas que nos ouvem pensar assim, meu Deus, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. Não é isso. Você pode ser pequeno, mas você pode ter uma grande promessa, que é o que aconteceu. Então eles estão pasmos. Na verdade, a mídia ficou calada, né? A mídia não tinha o que falar. Agora entendendo um pouquinho da forma do exército de Israel agir, meu apóstolo, eles não contra-atacaram e o exército de Israel de defesa. Exatamente. Eu penso assim, primeiro que eles não contra-atacaram porque foi... tipo assim, não fez nem dano. A resposta maior é vocês não fazerem dano. Mas o senhor acha que eles ainda, na sua opinião de entendedor do assunto, o senhor acha que Israel vai contra-atacar? Eu estou indo para lá agora em maio, né? Eu estou muito ansioso para pisar a terra de Israel. Eu não pude ir ano passado pela questão do ataque do Hamas. Indo agora dia 12. 12 de maio eu estou indo para lá. Estou indo com um grupo, né? Eu amo ir a Israel, vou 1, 2 vezes ao ano, já fui mais de 40 vezes lá. Já estudei, como eu falei, já há um tempo. Nunca morei lá um tempo, mas... por que eu estou ansioso para ir? Porque pós o acontecimento do ataque do Hamas, toda a condição que eles estão vivendo, que não é nada bom, a gente fala aqui, parece que está sendo lúdico, sendo romântico. Eu não estou sendo romântico. Na verdade, eu disse domingo, né? Você não pode controlar uma situação, mas você pode controlar a reação. Então, duvido que Israel queria viver isso. Como você não quer viver uma tragédia, nem eu, né? Você acordar e alguém está entrando na sua casa. Você não quer isso. Mas você não pode controlar essa situação, mas você pode controlar qual vai ser a tua reação. Então, Israel é especialista em reação. Por quê? Eu não teria estômago pelo que aconteceu em outubro, né? Que aconteceu a entrada do Hamas, porque em novembro eu estaria indo, aconteceu em outubro. Eu não teria estômago para esperar 2, 3, 4 dias para poder entrar dentro da faixa de Gaza e começar a resgatar quem foi sequestrado, seu filho, sua filha, sua mãe. Tinha soldados ali que tinham parentes lá dentro. Mas eles tiveram a resiliência, a paciência, porque o inimigo estava esperando a reação deles. Muito bom. Eles iam ser massacrados se eles entrassem imediatamente. Porque essa foi a estratégia do inimigo e sempre vai ser conosco também, mas eles não tiveram uma reação, tiveram uma atitude, porque a reação, alguém me bateu, eu bato. Isso. Agora a atitude é construção. Eu paro e peraí, não, eu tô irado, mas eu preciso pensar. Então a mesma coisa está acontecendo agora. Então eu não posso te dizer, porque lá eles reagiram depois. Como agora não teve nenhuma baixa,
eu acredito que Israel vai segurar, porque o mundo tá assim, né? Se Israel matar um cachorro ali, ele genocida. E eles já estão numa Né? guerra, né? Você vai iniciar uma outra guerra, né? Exatamente. E o que acontece, Leite? O Irã, o que está acontecendo ali em relação ao Hamas, Israel ali não é uma guerra. Eles não estão usando o exército, estão usando a elite deles, estão usando a especialidade deles, mas eles estão usando um público, um pequeno grupo. Nós não sabemos o que é Israel numa guerra, porque Israel nunca contra-atacou ninguém. Eles estão agora ali cirurgicamente buscando trazer para casa... Estrategicamente buscar os seus filhos. Seus filhos. Eles dizendo, devolve que a gente para. Eles não querem guerra. Agora, o povo não entende que a gente nunca viu Israel atacar. Israel não atacou ninguém até hoje. Eles agora, só para receber a defesa que eles tiveram, dá medo de saber o dia que eles quiserem atacar alguém. Porque não vai ser nada fácil. Mas... a pergunta é, será que eles vão reagir nesses próximos dias? Primeiro, eu gostaria que não, porque eu quero ir lá. Né? Então... também não quero não. Eu não quero não. Agora, segundo, alguém diz assim, mas é lá. Não, o contra-ataque deles, nós vamos criar um problema na Europa, criar um problema nacional, criar um problema... mundial. Aqui não vai chegar em termos mundial. Aqui ainda não vai chegar a guerra, mas vai chegar a moeda, vai mudar tudo, vai mudar a economia, vai mexer com tudo. Então, a gente fica muito assim, isolado, achando que o assunto lá não tem nada a ver conosco. Né? No mundo globalizado, já qualquer assunto no mundo já atinge a gente. Mas esse fato lá, ele se torna um fato interessante para todos, porque Israel é o relógio, é a bússola das nações, e tudo que acontece lá representa uma onda, né, que vai acontecendo no mundo. Então, assim, eu espero que não. Porém, não se tem essa métrica. Está muito silencioso. E a qualquer momento pode acontecer. Porém, baseado na inteligência de Israel, nos anos que a gente percebe, né, na Guerra dos 6 Dias, a Guerra de 73 de Yom Kippur, quando eles conseguiram terminar o intento deles de se proteger do inimigo, eles pararam. Eles nunca foram contra-atacando ninguém. Você vê que a Guerra dos 6 Dias, que foram exatamente 6 dias, eles terminaram ali, ninguém mexeu com eles mais? Ok, então tudo bem. Aí em 73 veio a Guerra do Yom Kippur. Eles tiveram uma perda enorme, porque se juntaram 4 países ali vizinhos para arrebentar com eles. E eles lutaram até o dia que foram atacados, mas eles não lutaram depois de pararam de ser atacados. Então, baseado na história, eu diria que eles não vão, porque eles só lutam enquanto estão sendo atacados ou sequestrados. O resto, eu fico olhando essa coisa antissemita, é loucura, né? É uma questão de inteligência, é só você olhar e perceber, peraí, eles não estão querendo briga. Sabe alguém te dando soco, você fala, cara, eu não quero brigar, não quero brigar. Então, eu acredito que não por isso. Eles só atacarão se forem atacados. E o dano foi 0, então exatamente. Não tem motivo de eu... testar equipamento deles. Tá tranquilo, tá tudo resolvido. Tá no positivo. Agora, o senhor falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente entrar no assunto. O senhor está indo para Jerusalém. Tô. O senhor está indo agora, dia 12 12. de maio. E as pessoas podem fazer, mas que loucura. Ir para Israel, num momento como esse. Só que eu penso completamente diferente. É uma oportunidade, além de ser um lugar mais protegido da terra, exatamente. É uma oportunidade de você escutar coisas que nunca foram faladas, né? Exatamente. Você vai ouvir dos guias, você vai ouvir testemunhos, você vai ver algumas coisas que aconteceram, não só desse ataque, mas do outro também, de algumas coisas que aconteceram, né? Que é um momento único da história. Fala um pouquinho pro pessoal, porque às vezes a pessoa fica achando que Israel é um lugar perigoso. Exatamente. E quem vai lá fala, cara, isso aqui é perigoso, é o Rio de Janeiro, perigoso é as grandes capitais, né? Exatamente. O que acontece, Leidson, que todas as vezes que eu fui a Israel, se a gente for esperar confrontos a pararem de acontecer em Israel para Israel, a gente não vai nunca. Porque esses foram os mais televisionados, assim, publicados, até pela monta, pelo tamanho do investimento que esses países estão fazendo contra Israel. Só que é eminente, como eu falei, Israel teve o primeiro ataque, vamos falar rápido, né? No ano 70, quando o general Tito, você deve ter ido aquele dia no Montes Copos, quando a gente veio, o general Tito chegou ali, ele queimou Jerusalém inteira, ele acabou com a nação, ele acabou com tudo, eles tiveram que ir embora no ano 70. Após aquele momento ali, nós temos algumas ações lá para o ano 143,
onde tem uma outra ação contra Israel, e depois passa o tempo, estamos falando só depois em 48, quando Israel se torna nação. Só que quando eles entraram ali, dia que eles mudaram para lá, os seus 4 vizinhos decidiram, vocês não vão ficar aqui. Imagina você morar numa casa onde você todo o tempo tem alguém te resistindo lá no seu território. Então, na verdade, gente, é ilusão alguém pensar que vai a Israel um dia sem conflito. Não existe essa coisa. O que eles aprenderam é conviver no meio do conflito. Mas é isso que encanta o mundo. É isso que me encanta. Você chega lá, tecnologia, trabalho, tudo acontecendo em alto nível, aí você vê, tem um problema da natureza, falta d'água, falta disso, falta daquilo. Eles inventam, transformam água salgada em água doce. O ar vira água. Eles criam a questão da agricultura, do ecossistema deles, eles conseguiram mexer em tudo. Então, essa questão da criatividade em meio à diversidade é um ponto que muda o paradigma. Um jovem Israel hoje, quando ele tem 20 anos de idade, ele já saiu do exército e todos servem, né? Só que ele sai de lá, eles se tornam ricos, tornam bem-sucedidos por causa do chamado autorresponsabilidade. Então você falou sobre lá, né? Vamos falar sobre segurança. É o lugar mais seguro do mundo, começa aí, né? Para a gente poder entrar, até existem protocolos para poder entrar e para poder sair. Então, eu diria, assim, com todo respeito ao nosso Brasil, eu sou brasileiro, eu viajo o Brasil todo, eu não viajo só fora do mundo, eu vou dizer que corajoso é quem desce para o Rio de Janeiro e usa o Waze, né? Vai entrando nas ruas. E isso aí, para mim, o cara, esse é coragem. Falar que eu tô indo para um lugar perigoso, eu falo, meu irmão, eu não. Você mora num lugar perigoso. Eu falo, você que é um lugar perigoso. Porque Israel, quando foi lá, a gente vai orar no muro 2 horas da manhã. É verdade. E aí você fala, mas agora tem um acontecimento. Sim, o que acontece com o governo de Israel? Se não for seguro, a gente não entra, Leidson. Na verdade, ninguém... Não tem essa coisa de eu tô indo para Israel. Na verdade, eu tô indo porque eu tô autorizado aí. Porque se eles disserem assim, esquece, o ponto principal deles não é o dinheiro, não é o turismo, é segurança. Então, se a gente está podendo entrar, se o avião está entrando, pode entrar tranquilo. Por quê? Porque está seguro. Agora, os acontecimentos dos próximos tempos, cara, não é só Israel, não. Eu vim da Europa agora, estava na França. A gente está vivendo uma bomba, né? O mundo está implodindo, né? Você pensa andar na Europa hoje e você tem que segurar a carteira. Eu fui pegar um trem agora lá em Paris, aí a galera estava comigo e falou assim, pastor, e aí? Só põe o seguinte, pega... Eu já entendi, peguei a carteira igual andar no Rio, botei na frente, mochila aqui na frente e tal, porque você vai ser roubado mesmo, não tem jeito. Porque os lugares chamados seguros não são nada seguros. E o problema de Israel é só guerra. E a guerra é na fronteira. Só que tu anda na rua, tu anda de madrugada, você vive tranquilo. É verdade. Então, caminha. Agora, cada lugar tem o seu desafio. Então, nesse aspecto, com todo cuidado, é claro, tô indo e assim, eu tô ansioso pelo que você falou. Eu vou ter a oportunidade de acessar conhecimento que não é comum. Por quê? Porque eu sempre vou lá e sempre estou aprendendo, sempre estou recebendo. Mas, por exemplo, pós-pandemia, quando eu cheguei lá, eu encontrei um outro país. Um país que está resiliente, fora de qualquer lugar do mundo, que se levanta muito mais rápido e que nos dá dicas para o futuro. As minhas inspirações da Bíblia, pregações que eu tenho, treinamento que eu faço, mentoria com pastores, toda essa bagagem que eu carrego hoje, parte grande dela está ligado à minha experiência com a cultura conhecimento que o senhor foi adquirindo mais de Meu 40 Deus do céu, vezes. sim. Porque as viagens já são disruptivas para você cultural, conhecimento. Exatamente. Você imagina você 40, mais de 40 vezes no... Mas você imagina você mais de 40 no lugar da maior tecnologia do mundo, Sim. da maior inspiração. Eu já fui lá para conhecer as empresas, eu fui lá para congresso, eu não fui lá só levar caravana. Já fui lá para estudar. Tem uma métrica o Exército de Israel, né? É o único exército do mundo que todos são treinados não para cumprir ordem. Cara, isso é disruptivo demais, porque soldados israelenses não cumprem ordem, eles só cumprem missão. Ele vai para cumprir a palavra que o general mandou, só que lá ele tem autoridade de autorresponsabilidade de mudar, de improvisar, de tomar decisões em campo de batalha. Por isso que é um exército que é fantástico. Do mundo todo vão treinar lá. Por quê? A gente cumpre uma ordem, se der errado a gente fala, meu patrão mandou, eu fiz igualzinho.
Agora, põe essa estrutura. Isso é só a pontinha do iceberg. Eu exercito isso no ministério hoje. Eu hoje trabalho no treinamento da minha equipe. Eu não quero cumpridores de ordem. Eu quero gente que tenha a responsabilidade de tomar decisão, autorresponsabilidade. Então, o que você começou a falar, estar ali em contextos como esse que eu estou entrando agora, é você descobrir saídas em meio ao caos que você pensa, é improvável. Como eu quero ouvir essa história lá, eu quero ouvir por eles, contando para mim como que foi aquela madrugada, dentro de bunker, esperando tudo explodir, e olhar de lá de fora, cadê? Mas, quer dizer, fake? Cada dia de Israel é um capítulo de um livro. Cada dia de Israel é uma história nova, é algo que está acontecendo, é algo que você não ouviu, com certeza. Eu estava falando com a Osana, que ela está indo, né? Isso. Eu falei assim, cara, com certeza que vocês vão ouvir lá é coisa que nunca foi falado. É experiência. Com certeza os guias, eles estiveram em bunker, eles ouviram o míssil, eles, sabe? Eles ouviram relatos, eles sabem muito mais do que a mídia contou, do que a gente sabe. É muito... E o detalhe, Leites, que a gente... Aí quando a gente fala, eu volto a dizer, né? Todo o tempo parece um romantismo da nossa parte, falando da guerra, da destruição, dessa tentativa contra Israel como uma coisa boa. Não, eles não gostam, poxa, eles não queriam passar por isso. Mas o que encanta é isso, é a reação que eles têm diante dessa situação de poder superar. Porque quando a gente fala, pode parecer assim, parece que eles estão esperando. Não, se eles pudessem ter paz, shalom é a palavra deles, né? Eles querem ter paz, quer ter paz. Só que, no meio de tudo isso, a gente percebe que a maneira que eles vão encontrando saídas vai te trazer elementos para você que lidera uma empresa, para o seu casamento, para o seu filho. Então, traz para a gente conhecimento avançado que não tem preço. Não tem preço. Por isso, todo lugar do mundo você faz turismo. Israel não é turismo. Israel você vai para mudar de vida, porque o deserto não é lugar para você conhecer pessoas, é lugar para conhecer a si mesmo. Então, toda vez que eu piso ali, eu digo o seguinte... Repete isso. Porque deserto não é lugar de você conhecer pessoas. Você, vou lá para fazer um network, ok, mas lá é diferente. Lá você vai para conhecer a si mesmo. Uau. Lá é a hora que você entra ali, você pisou, até arrepio. Você pisou, você fala, e aí agora? Vou ter medo ou não? Cara, é a hora que você vai enfrentar a si mesmo. Você vai entender como que pode eu estar reclamando de algumas coisas na vida. Como que pode eu estar desesperado por um copo d'água balançando um povo que vive aqui no conflito e estão vivendo a vida deles. Mas estão desconsiderando? Não. Estão considerando qualquer detalhe, mas aprenderam a viver nesse ambiente com felicidade. E alguns você fala, quer sair daqui? Nunca, nunca. Aqui é o lugar mais seguro da Terra. Então, deserto, e Israel em especial, não é lugar de conhecer pessoas, é lugar de conhecer a si mesmo. Você conhece pessoas também, né? Claro, mas é secundário. Nós vamos caminhar agora para a parte final, mas essa parte final é mais escatológica. Isso. Quero ler um texto aqui. Isso, essa parte final é mais escatológica. A gente já 45 minutos que a gente já tá... Passa rapidinho, né? Mas é bom que a gente vai fazer uma parte 2 depois que eu voltar de Israel. Ótimo. Aí o senhor vai voltar para a gente contar prazer. como foi lá e aí a gente faz a parte 2. Mas eu quero entrar agora na parte escatológica, porque as pessoas querem saber se esses acontecimentos, as pessoas têm a dúvida lá quando o senhor fala assim, do Vale do Armagedon, como que vai ser isso? Eu acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas e é uma história linda e eu acho fantástico. Que a gente tem que contar isso aqui. Porque, primeiro que nós cristãos, cristãos em geral, nós sabemos que a Bíblia fala sobre céu, mas soa, às vezes, como sendo uma metáfora. Né? O céu, né? Vai ser lugar bom, tal, aquele negócio, todos os caminhos levam a Deus e tal. Só que a gente tem uma certeza e que nós vamos estar com o Senhor na glória, que vai haver o arrebatamento. E nesse processo do arrebatamento, você não tem como trabalhar a Bíblia sem olhar a cultura hebraica. Por exemplo, acontecimentos como a construção do terceiro tabernáculo, que vai ser a partir do sacrifício da vaca vermelha, que foi, inclusive, já conseguiram, né? Depois de anos e anos,
eles conseguiram achar uma sem defeito, ela já está em Israel, foi levada do Texas para lá, ela é examinada todos os dias por rabinos, e ela já está chegando a hora do sacrifício dela, que é uma profecia ligado à construção do próximo templo, é o que vai abrir a construção. E todo o processo está ligado ao quê? Aos acontecimentos de Israel. Então, tem dois textos, um antes da escatologia e um na escatologia. O primeiro deles é Jeremias, que fala o seguinte, Jeremias diz, assim diz o Senhor, Jeremias 31, versículo 35 a 37. O que você precisa saber sobre Israel, diante de tantos textos sobre esse povo? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel. Então ele diz, de ser nação diante de mim para sempre. O Senhor está dizendo, olha, eu vou deixar Israel o dia que o sol não aparecer, o dia que a lua não brilhar, o dia que o mar não fizer as suas ondas, ou seja, nunca. Ele está dizendo, o dia que as minhas leis fixas falharem, e nunca falharam, perdão, gente, eu vou deixar Israel deixar de ser nação. Então, o que ele está dizendo ali? O lugar que tem promessa no mundo é Israel. Uau. Então, quando a gente ouve essas questões, não é que eu vou esconder atrás disso, mas eles sabem da promessa. Por isso que eles evoluem. Depois vocês editam aí. A tossida aqui do... Vou Sim, dar né? uma pausa aqui. Desculpa aí quem está nos acompanhando. Vamos lá. Então, o que acontece que a nação de Israel tem uma promessa. Aí o texto continua. Assim diz o Senhor, se puderem ser medido o céu, se alguém conseguir chegar lá na ponta do céu, sondar os fundamentos da terra cá embaixo, também eu vou rejeitar a descendência de Israel. Deus está querendo dizer o quê? Eu nunca vou rejeitá-los. Agora, por que Deus prometeu a eles? Porque existe uma promessa. E Deus não cumpre promessa, já falei, por causa do meu caráter. Deus cumpre promessa por causa do caráter dele. Então, a gente fica tentando achar um Depende de mim, caminho. Depende. Israel tal. Claro que quando Israel se desviou, eles foram punidos. 70 anos de exílios na Babilônia, o Reino do Norte, assunto para falar outro tempo, falar sobre o Israel antigo, né? Pode vir falar sobre isso. Os exílios israelenses. Mas o Israel atual hoje, eles estão aqui, nessa promessa. Só que aí entra a questão seguinte, mas pastor, e quando as nações da terra se levantarem contra Israel? Isso. Sim, isso vai acontecer. Por isso que eu estou indo lá agora. Porque vai chegar uma hora que o pau vai quebrar mesmo, nem... Então, o que acontece? Quando eu estudei há 15 anos atrás na Universidade Hebraica, a estatística deles, eles acreditam na promessa, eu vou ler aqui o texto de Zacarias. Eles acreditam na Bíblia, claro, eles vivem em torno dela, e eles, por conta da profecia, eles estão se preparando para a Guerra do Armagedon. Então, eles não acreditam no Messias porque eles não são messiânicos. Eles acreditam que o Messias vai vir, o nosso Messias que vai voltar, para eles é o que vai chegar pela primeira vez. Mas importa, é o Messias. Eles sabem que eles vão enfrentar pelo menos 10 países. Então, qual foi a estatística deles? Nós conseguimos manter o nosso país intacto por 29 dias. Isso há 15 anos atrás, com o Domo de Ferro, com a tecnologia de 15 anos atrás. Por isso que esse assunto agora que eu estou te falando virou um cisco, uma nação levantar contra eles. Eles estão se preparando para uma guerra do Armagedon. E eles conseguem sustentar essa guerra por alguns dias. Eles estão se preparando para o mundo atacar eles. Para o mundo atacá-los. Isso é uma questão interna de Israel. Eu estudei dentro da universidade. Então, o que acontece? É lógico que eles vão ficar dizendo, vem, vem, vem. Eles só estão se preparando. Porque eu falei, Israel não ataca, gente. Eu estou falando, o antissemitismo, para mim, me deixa chateado, porque você nunca vai ver Israel atacando. Nunca. Agora, eles colocam lá uma ogiva sendo lançada de uma escola pública lá do... Eles têm que derrubar aquela ogiva, eles não podem deixar vir para cá. Ah, mas Israel matou tantas pessoas. Não, eles estão só eliminando o inimigo. Aí, na época, eles estavam preparados já para essa guerra. A Bíblia fala que vai chegar um momento que as nações virão contra Israel. Na escatologia, existem aqui as tendências escatológicas. Na minha visão, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação.
Ok. E nós vamos passar o tempo no céu, aonde nós desceremos com ele, porque o pessoal confunde muito a questão de que virá no abrir e fechar de olhos, e ele virá no dia que a trombeta vai tocar. O primeiro instante vai ser chamado rapto da igreja. Ela vai ser arrebatada. Nesse período, o anticristo vai estar trabalhando na terra. Inclusive, uma das tônicas dele aqui, para quem ficar, já fica sabendo, né, quem não for arrebatado, inclusive um amigo meu, apóstolo Lamartine, Leite, está escrevendo manual para quem ficar. Ó, É, o manual para quem ficar. Eu falei, Lamartine vai vender muito. vai vender. Vai vender muito. Precaução, você deixa Cabeceira lá, de deixa, cama ó, de... tá aqui, ó. A mamãe vai deixar aqui, filho. Ó, Deixa no escritório, deixa na no igreja. trabalho, na empresa. Gente, ó, se tiver um problema aqui, ó. Se você vê que eu sumi uma semana e não tem explicação, porque eles vão dizer que foram abduzidos. É uma das estratégias que o anticristo vai usar. Que foram ETs, abduzir esse povo, foi tudo levado pelo planeta. Parece loucura, mas é o argumento que vai se usar e outros. Aí o Lamartine está escrevendo, fica quem ficar para saber como sobreviver esses 7 anos. Porque o pau vai quebrar aqui no 3 anos e meio. É só ler as profecias de Daniel, das 70 semanas de Daniel, onde ele fala do iníquo, que no 3 anos e meio ele vai pedir para levantar uma estátua. Só que esse cara, ele é carismático. Ele provocou paz entre o mundo árabe e judeus. Tá tudo lindo aqui, vai estar assim uma paz. Só que o terceiro tabernáculo vai começar a ser construído. Nós, como igreja, podemos pegar uma parte disso ou os avisos, né? Fica esperto quando você começar a ver os sinais nesse sentido. Mas, como o assunto nosso hoje não é escatologia, mas a guerra, eu quero pontuar a guerra. Quando chegará ao 7º ano, vai ter essa guerra do Armagedon. Então, você quando esteve lá, você lembra do Monte Carmelo? Monte Carmelo, lá embaixo, tem aquela fenda africana chamada Vale de Jezreel, que é um espaço enorme. Ali é o Armagedon. Então, ali fisicamente vai ter uma guerra, ali o mundo contra Israel. Principalmente 10 nações, assim, armada até os dentes para arrebentar contra Israel. Aí vai ser a hora que Jesus vai voltar com a sua igreja. Aí ele vai entrar na guerra para Israel. Então aí que entra a grande questão. Só que eles também estão se preparando. Israel está se preparando. Por quê? Olha o que Zacarias diz no capítulo 12, versículo 8 e 9. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco do soldado de Israel, ou seja, dentre eles, naquele dia será como Davi. Então ele já começa a falar o seguinte: o exército de Israel vai estar aqui. Agora, o soldado menos preparado deles será como Davi. E será como Davi, a casa de Davi será como Deus. E o Malar Yavé, que é o anjo do Senhor, que quando se fala anjo do Senhor no Antigo Testamento, Leite, isso não é anjo, é próprio Cristo. Que é outra questão teológica aqui, mas é bom, se der polêmicas, depois você resolve. Ótimo. É o Malar Yavé, que é o anjo do Senhor. Ele vai estar diante deles. Então é onde o Senhor vai entrar na guerra. Naquele dia procurarei, onde o Senhor dizendo, destruir todas as nações, olhe bem, que vierem contra Jerusalém. Eu não quero destruir ninguém, mas está claro que ele só se defende. Quem se levanta contra Israel vai ser destruído. Então, é promessa. Você não acha que Estados Unidos não lê Bíblia? Você acha que eles só entram porque... Você acha que existe só uma questão natural? Quem conhece a palavra diz, eu não vou levantar contra esse povo. Aí entra a grande questão. Quem ora sobre a paz, quem ora por esse povo prosperará. Aqueles que oram por Jerusalém. Aí pensa assim, mas quem ora por Jerusalém é contra o mundo árabe. Não. Aí, vamos quebrar um pouco esse paradigma aqui em minutos. Dentro de Jerusalém, quantos árabes você conheceu lá? Nós temos o portão de Jafa. Eles moram dentro de Israel. Isso aí. Os judeus, amigos meus, eles falam assim, Joel, eu tenho amigos, pessoal, que são árabes. Nós almoçamos, jantamos juntos. O povo que olha à volta, eles não entendem isso. Eles pensam que assim, é árabe dar um soco na cara. Não. Eles lá dentro, eles mesmos, quando teve a questão do Hamas, que é uma questão até para explicar outro dia por que eles foram pegos de surpresa, exatamente por isso, porque as pessoas que estavam dentro eram pessoas que trabalhavam na casa, no jardim. É amigo deles. Eles não são inimigos em potencial. Até porque são filhos do mesmo pai, né? Filhos de Abraão. Isso. Então, o que acontece? Esse mundo, o mundo árabe, eu sou a favor de Israel, eu sou contra os árabes. De forma alguma. De forma alguma. Nós amamos o mundo árabe. O Egito eu conheço a Jordânia. Eu não pude conhecer tantos países árabes. Mas assim... Não tenho, nós evangelizamos esses lugares. Nós queremos que eles conheçam Jesus do mesmo jeito que a gente quer que o povo judeu conheça Jesus. Então, esse antissemitismo, às vezes, acha que você tem que estar a favor de um e contra o outro. Não. Não existe. Nós só estamos dizendo,
Nós amamos Israel pela promessa que existe sobre aquele povo, mas isso não nos faz não amar o resto do mundo. Não nos faz. Sabe aquele negócio que alguém fala assim, eu estou fazendo evangelismo na África. Meu Deus, mas tem tanta gente pobre aqui no Nordeste. Eu falo, ok, eu sei que tem tanta gente pobre no Nordeste, mas Deus me chamou para ir na África. Ou ao contrário também é verdadeiro. Aqui no Brasil, tanta gente pobre. Então, as pessoas acham que é antagônico. O fato de eu estar apoiando aqui, eu estou contra esse. O mundo está, como diz a apóstola, o mundo está chato. Né? Porque quando você gosta de uma coisa aqui, você tem que ser contra o outro. Hoje é assim, você é de qual lado? Não, eu não tenho lado nenhum. Eu estou querendo fazer a coisa certa. Isso é só isso. Do lado certo. Exatamente. Então a gente está vendo um povo que está querendo defender sua família, que foi sequestrada. Se fosse ao contrário, a gente falaria também. Então, assim, a guerra do Armagedon, ela vai ser a grande guerra e que, na verdade, alguns já vão estar aqui porque não subiram. E nós vamos descer com Cristo nela. Então essa guerra vai acontecer e ela vai ser televisionada. O pessoal pensa que é aquela coisa assim, vai ser o anjo do céu. Não, o mundo vai estar ainda funcionando depois do arrebatamento. As coisas vão estar normais aqui na Terra. Ou não, né? Porque um monte de gente sumiu, papai e mamãe foi para o céu, o filho foi. Mas esses 7 anos, o anticristo ele vai ter esse governo, o desgoverno, né? Porque em 3 anos e meio vai ser lindo, o pessoal vai amar ele. Só que depois vai começar o pau quebrar aqui embaixo, e aonde Israel ainda vai estar aqui na terra, armado até os dentes, esperando. Pode vir que a gente está esperando isso há mais de 1000 anos, né? Então a coisa é mais complexa, não é só o geopolítica do momento, não é só ler a notícia do hoje, é ler a notícia do passado e construir uma narrativa para o hoje. Aí você consegue entender a real situação. É o que a história fala, né? Eu preciso conhecer o passado para viver no presente e projetar meu futuro. Pronto, fantástico. Essa é... Apóstolo, você ficou com a cabeça meio assim, porque é conhecimento puro, avançado. A gente fica aqui, a hora voou. Me empolguei aqui, né? Não, foi bom demais, não foi bom, gente? Foi ótimo, foi muito bom. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente encerrar, só deixa uma mensagem final. Uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que vão assistir, porque quem está assistindo não pode ficar para si. Exatamente. Ele tem que compartilhar com alguém. Exatamente. E alguém precisa ouvir isso, porque isso quebrou muitas barreiras aqui. Sim. Se eu falar, vai dar uma polêmica, não, é isso aí, você quebrou barreiras Sim. aqui. Eu acho, não, tenho certeza, né? Que esse esclarecimento precisa chegar para mais pessoas. Então deixa uma mensagem final naquela câmera ali, meu apóstolo. Amém. Eu quero falar com vocês que participaram, né, que ficou com a gente até agora aqui, onde o tema de hoje ele foi baseado na guerra. Né? A gente tem muitos assuntos que a gente pode tratar, e eu entrei em alguns aqui, voltei rapidamente, pode até ter causado certa curiosidade, mas o que diz respeito à guerra, uma das coisas mais fantásticas, como eu falei, vou só ampliar para você que está me vendo aqui agora, é que eu aprendi a trabalhar no meio da guerra. A gente descobre que existem coisas que Deus livra você. E existem coisas que Deus ele mantém você no meio da guerra e te capacita para passar nela. Porque o livramento de Deus nem sempre é o que você espera. Você espera, imagina Daniel dizendo, Deus me livra da cova. E ele foi jogado na cova dos leões. Só que dentro da cova, Deus estava com ele lá. Então o desafio nosso não é onde eu estou, é quem está comigo. Você tem que entender, você que está me vendo aqui, que existem momentos que você pensa que Deus abandonou você. Porque você está no meio de um problema, no meio de uma guerra, pessoas contra você, e você está dizendo, Deus, afasta essas situações de mim. E Deus não afasta 1 milímetro. Aí você diz, Deus não respondeu. Não, ele respondeu sim. Porque, na verdade, ele não está fazendo o que você está pedindo. Ele está fazendo o que você precisa para poder romper a sua vida. E se você aprender a suportar as circunstâncias da vida, mesmo que elas estejam contra você, e manter a sua resiliência, não terá dificuldade, ou seja, não terá limites para Deus abençoar a tua vida. Deus precisa de pessoas que suportem, que estejam capazes de poder prosperar sem se perder. Se você conseguir isso, você vai descobrir que será infinitas as possibilidades, portas abertas, acessos que Deus vai entregar até você. Então, se a gente tem uma coisa a aprender com aquele povo, e a que a Bíblia fala a esse respeito, aprenda a ter shalom, paz, que excede todo entendimento, em detrimento de qualquer guerra que estiver fora de você, mantenha uma paz dentro de você. Nunca permita que a guerra de fora entre dentro de você, e você vai vencer todas as batalhas da vida.
Amém, meu apóstolo. Eu quero só te agradecer. Agora, maio. Maio faz 25 anos que a gente anda junto, né? Que eu tô no Projeto Vida. E eu só tenho a agradecer o discipulado, o carinho, a amizade. Que coisa boa, companheirismo. Eu que agradeço. E eu quero agradecer aqui, diante dos as pessoas que nos assistem, nos ouvem, nossos seguidores, que é uma alegria. Sim. Poder ter o senhor aqui, compartilhar isso. É uma alegria caminhar com o senhor 25 anos. E quanto esse aprendizado que vocês pegaram aqui, essa horinha aqui, é o que a gente tem todo dia, esse discipulado, amizade. Amém. Tanto aqui gravando, mas fora, né? Sim. Que as conversas fora são... A resenha é maravilhosa. Elas são muito melhores, maiores e abençoam muito a nossa casa. Quero agradecer em nome de toda a equipe do Pod 7, também em nome da minha família. Obrigado, meu AP. Sua presença aqui nos abençoa muito. Sempre. Amém. Amém? Amém. Gente, eu vou ficando por aqui, vocês amaram, né? Eu amei. Se eu fosse você, compartilhava agora com as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam assistir um pouquinho daquilo. E já prometi, né? Vamos fazer parte 2 quando ele voltar de Israel e a gente conta como foi a experiência lá em Israel. Mandar um abraço para os nossos parceiros e para todos que nos assistem. Vou ficando por aqui. Beijo no coração!